Olá, crianças! Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um culto infantil? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado por esta hora tão especial em que nós podemos, ó Deus, falar contigo através da oração, em que nós, ó Deus, podemos louvar o teu nome, adorá-lo e aprender mais do Senhor, ó Pai. Fala conosco nesta noite, ó Deus, ao meu coração e ao coração de cada criança, ó Deus, que nós possamos aprender de Ti, que nós possamos crer mais e mais no Senhor, ó Deus, ter a nossa fé fortalecida, ó Deus, que Teu Espírito Santo esteja nos ensinando e nos ajudando, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, meu Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Bom, hoje nós vamos continuar com a nossa série de estudos sobre encontros com Jesus. Nós começamos na semana passada, falamos sobre um encontro muito especial, que foi de Filipe e Natanael. Vocês se lembram? Fizeram a atividade? Falamos sobre Filipe, que foi uma pessoa que prontamente se dispôs a seguir a Jesus, né? E falamos também sobre Natanael, que teve uma primeira reação de dúvida, mas que depois de ir até Jesus, todas as suas dúvidas foram esclarecidas e ele então teve o seu coração totalmente entregue a Jesus e passou a segui-lo com muita alegria em seu coração. E hoje nós vamos falar sobre um encontro muito especial de Jesus também com outras pessoas e vamos aprender muito juntos nessa noite. Mas antes de nós avançarmos para o nosso texto bíblico, a tia gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre reações, sobre situações que nós passamos e que nós temos reações, né? Então, a primeira pergunta que a tia gostaria de fazer para vocês é, por exemplo, quando nós temos uma reação de alegria, como que é isso? Quando que isso acontece? O que nos deixa alegres, por exemplo? A tia vai falar um exemplo. A tia fica muito alegre quando ela vai numa festa. Quando a gente vai numa festa, que é muito legal, de alguém que a gente gosta bastante, a gente fica muito contente, a gente fica muito alegre, né? Mas nós aprendemos também, quando nós estudamos juntos o fruto do Espírito, que a alegria verdadeira só tem aquele que conhece a Jesus. Vocês se lembram disso? Muito bem, podemos falar também hoje sobre uma outra situação, uma outra reação que nós podemos ter em momentos da nossa vida, que é o de preocupação. Vocês se lembram disso? Preocupação é quando nós estamos assim, pensando em algo, né? Ou temos que decidir alguma coisa, ou precisamos fazer alguma coisa e estamos preocupados sobre o que fazer, como fazer. Também muitas vezes isso pode acontecer. Normalmente, quando nós temos algum problema, alguma situação que nos deixa preocupados. Outra reação, espanto. Quando acontece alguma coisa que nós não estamos esperando ou que nos surpreende muito, nós temos uma reação de espanto. Também é algo bastante possível. E também, às vezes, acontece de nós termos uma reação de vergonha, que é quando acontece, assim, algo que a gente fica, assim, constrangido, a gente não quer falar muito sobre aquilo, ou então todo mundo viu e a gente fica assim preocupado de todo mundo ficar comentando sobre isso e a gente fica assim sentindo vergonha, até às vezes não queria que aquilo tivesse acontecido, não é verdade? E aí, por exemplo, quando a gente tira uma nota ruim na prova e a professora fala a nota de todo mundo para todo mundo ouvir, a gente vê que a gente teve uma nota ruim, a gente fica assim com um pouco de vergonha, não é verdade? Quando o papai e a mamãe chamam a atenção da gente em público também, né? Às vezes a gente fica com um pouquinho de vergonha, mas também a gente às vezes faz coisas que não agradam a Deus. Então, acontece, né? Do papai e a mamãe tem que corrigir a gente publicamente. Então, a gente às vezes fica com vergonha. É uma outra reação que a gente pode ter na nossa vida. E hoje, no nosso texto bíblico, que está lá em João, capítulo 2, dos versículos 1 a 11, nós vamos ler juntos, nós vamos falar sobre isso, sobre todas essas reações em uma mesma noite, uma noite muito especial. Todos vocês estão aí com as suas Bíblias? Então, vamos abrir lá em João, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 1 a 11, João 2, de 1 a 11. A palavra de Deus nos diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes:
fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Que maravilhoso! Nós vamos então hoje aprender sobre isso, né? Na nossa Bíblia, provavelmente você vai ter aí o título como As Bodas em Caná da Galileia. Bodas que significa casamento, né? Então Jesus, ele estava numa festa de casamento. E essa festa de casamento aconteceu quando? No versículo 1, nós vemos que ela aconteceu 3 dias depois. 3 dias depois do quê? Na semana passada, nós falamos sobre o encontro de Jesus com Filipe e Natanael, vocês se lembram? Então, essa festa aconteceu 3 dias depois do encontro de Jesus com Natanael, né? Quando nós falamos que Natanael não teve num primeiro momento uma reação de crer no Senhor Jesus, crer que ele era o Messias, mas quando Jesus disse que sabia que ele estava lá embaixo daquela figueira, ele creu. Vocês se lembram disso? Então, 3 dias depois disso, houve essa festa de casamento. Maria foi convidada e Jesus também, e os discípulos de Jesus também. Ou seja, Jesus era um bom amigo, né? Uma pessoa convidada para as festas também, né? E Jesus, então, foi convidado para essa festa 3 dias depois do encontro com Natanael. E essa festa aconteceu em Caná da Galileia. Vocês lembram onde Jesus encontrou Natanael? A cidade era essa mesmo, em Caná. Então, aqui nós temos onde e quando todas essas coisas aconteceram. Como era, né? Naquela época, as festas de casamento, elas eram muito marcadas pela ideia do vinho, né? O vinho que trazia alegria, que mostrava, na verdade, essa ideia de felicidade para os noivos, né? E os convidados compartilhavam daquele momento também, né? Então havia muita expectativa nas festas de casamento e o vinho era algo que não podia faltar. Era algo que simbolizava alegria, né? As pessoas gostavam de beber vinho naquela época no casamento e não podia faltar, era algo muito importante na organização da festa do casamento. E o que aconteceu então naquele momento? Depois da festa já estar em andamento, já estarem ali celebrando o casamento, o vinho acabou. Que situação, né? Agora nós estamos falando então de preocupação, né? O vinho acabou, o que fazer? Que situação difícil. Se o vinho era algo tão importante, tão especial e que não podia faltar, e agora, o que fazer? O vinho acabou. Então nós vemos aqui no nosso texto que a mãe de Jesus foi até Jesus. Ela sabia que Jesus era o único que poderia resolver todo e qualquer problema. Então ela foi e avisou primeiro a Jesus. Ou seja, na nossa vida, quando nós passamos por situações difíceis que nos deixam preocupados, nós devemos sempre recorrer, ir até Jesus. Jesus é aquele que pode nos ajudar, que pode nos socorrer. Então Maria não pensou 2 vezes, ela foi primeiramente, diretamente a Jesus. Então no versículo 3 fala, ela disse para Jesus: não tem mais vinho. Ou seja, uma preocupação muito importante naquele momento da festa de casamento, né? Mas Jesus disse a ela, mulher, que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Às vezes a gente pode pensar, né? Como ele falou mulher e ela era a mãe dele, isso pode às vezes nos passar uma impressão de que ele estava sendo desrespeitoso ou até mesmo rude com a sua mãe. Mas na verdade, naquela época, chamar alguém de mulher era como chamar alguém de senhora nos dias de hoje. Então, na verdade, ele estava sendo muito respeitoso com Maria, sua mãe, quando ele disse mulher. E ele avisou a sua mãe, a Maria, a mulher, né, que a sua hora ainda não havia chegado, né? E o que aconteceu então? Nós vemos que ele falou que Maria foi até os serventes, né, aquelas pessoas que estavam trabalhando, servindo no casamento, e disse que eles deveriam fazer
tudo o que Jesus dissesse. Ou seja, que eles deveriam obedecer a Jesus. E aqui nós temos mais uma lição muito importante para nossas vidas. Nós devemos sempre fazer tudo o que Jesus disser. É muito importante que nós obedeçamos a Deus, que nós obedeçamos a Jesus e a sua vontade. Ele tem sempre o melhor para nós. E nós vamos ver que nesta noite de casamento, no momento de preocupação, Jesus ali então pôde resolver o problema, pôde resolver a situação. Basta nós fazermos sempre aquilo que ele nos disser. E aí a palavra de Deus nos diz que ali haviam 6 talhas de pedra que eram usadas para a purificação. Essas talhas que na verdade serviam ali, elas eram grandes, né? Eram recipientes, né? Para colocar água, né? Líquidos, né? E aí o que acontece? Cada talha ela poderia servir 3 metretas, né? Que dava algo como em torno de 80 litros. Bastante, né? De 80 a 100 litros. 2 ou 3 metretas, dava algo em torno disso, bastante litros mesmo, né? Então Jesus disse para aqueles homens que estavam trabalhando na festa que eles deveriam encher aquelas talhas de água e deveriam levar aquela água ao mestre-sala, aquele que estava ali conduzindo a festa de casamento. E as pessoas já tinham sido orientadas por Maria, vocês se lembram? Para fazer tudo o que Jesus dissesse. E aqueles homens então encheram aquelas talhas de água e levaram aquelas talhas até o mestre-sala. E quando o mestre-sala provou, ele viu que aquela água agora havia sido transformada em vinho. Jesus havia transformado a água em vinho. E a palavra de Deus nos diz que o mestre-sala, ele chamou, né, o servente ali, chamou o noivo e disse para o noivo o seguinte, lá no versículo 10: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ou seja, o mestre-sala reconheceu que o vinho que ele estava tomando naquele momento, que havia sido transformado de água em vinho por Jesus, era o melhor vinho que estava sendo servido naquela festa. Mas o mestre-sala não sabia, os serventes sabiam que eles estavam ali bebendo o vinho que Jesus havia providenciado, né? E aqui nós temos o quê? O primeiro sinal de Jesus, o primeiro milagre de Jesus em seu ministério. E a palavra de Deus diz assim no versículo 11: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e discípulos e ficaram ali não muitos dias. Ou seja, Jesus fez tudo aquilo para manifestar a sua glória e para que os seus discípulos crescem nele. Como o nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? Ele providenciou Jesus, seu Filho, para que viesse ao mundo, para que nós pudéssemos conhecer a Jesus, para que nós pudéssemos crer em Jesus. Que cuidado maravilhoso que Deus teve para conosco. Hoje nós temos a palavra de Deus que nos conta todos os milagres que Jesus realizou. Milagres esses que hoje nos ajudam a crer mais e mais em Jesus, que manifestam a glória do Senhor Jesus, que nos ensinam que nós podemos obedecer a Jesus, a confiar nele e a fazer sempre tudo o que ele nos disser, porque ele sempre tem o melhor para nós. Aquelas pessoas poderiam ficar com vergonha, pensando naquela situação e no que havia acontecido. Porém, os noivos ficariam eternamente ali marcados por aquela vergonha de faltar o vinho, né? Mas o que nós vemos aqui é que Jesus, o bom amigo, estava presente naquela festa e nada de ruim passou, porque Jesus os ajudou, Jesus os socorreu naquela hora difícil. E assim é conosco na nossa vida também. Nós podemos e devemos confiar em Jesus, fazer tudo o que ele nos disser, porque ele estará sempre conosco, nos ajudando, cuidando de nós, os seus filhos. Vamos orar para encerrar esse momento? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Abençoa os nossos pequenos, meu Deus, que eles possam aprender, ó Deus, com a tua palavra e assim crer mais e mais no teu nome, aprender a obedecer ao Senhor e a descansar na tua vontade, ó Deus. Que, ó Deus, nós possamos ler a tua palavra e assim, ó Deus, ao ver a tua glória, os teus sinais, ó Deus, os teus milagres, nos sentimos mais e mais maravilhados e desejosos, ó Deus, de contar as tuas maravilhas para aqueles que não te conhecem, para que eles também assim creiam no seu nome. É o que nós te pedimos, ó Deus, suplicando perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Não deixem de fazer a nossa atividade que está aparecendo aqui para vocês. A tia espera receber, então, as nossas atividades essa semana no WhatsApp. E nós nos encontramos na semana que vem. Que Deus abençoe a todos. Tchau!